O rio Jacuípe, como é conhecido, está na história de Alagoas e na vida dos leopoldinenses, conferindo-lhes um importante desenvolvimento econômico e social. Mas atualmente o rio sofre com a falta de arborização, poluição total de suas águas, inclusive a vida dos peixes, que é praticamente zero. Quanto aos benefícios proporcionados pelo rio hoje, de certeza não existe, a não ser servir de canal principal para o escoamento dos esgotos da cidade. Hoje, a qualidade da água é péssima, acumulado com o escoamento de produtos químicos e sujeiras da usina Taquara, principalmente na época de moagem, somado com os escoamentos dos dejetos dos esgotos. Antes a água do rio era limpa, foi piorando com o passar do tempo. Como podemos ver nas imagens, temos sangue de animais descendo o rio abaixo. As pessoas devem ter a consciência que isso pode provocar doenças, tanto para quem toca na água, como para os animais que vivem nela. A tradição é vender carnes de porco e de boi fresca, mas o problema é que quando vão matar os animais, o sangue e as peles dos mesmos são jogados e arrastados para o rio, causando grandes prejuízos e danos tanto para os peixes como para a própria população leopoldinense. Não existem medidas locais de reparação de danos. Sou moradora da cidade de Colônia Leopoldina e desde a minha infância que convivo com o rio Jacuípe e podemos afirmar que a vida do rio não mais existe. Essa contaminação e poluição se dá através dos dejetos dos esgotos da cidade e também uma boa parte pela contaminação da moagem da usina Taquara. A vida do rio não existe mais, quer seja em relação aos peixes, em relação a animais como lontras, os jacarés e até a parte de árvores que não existe mais no rio. É uma pena que isso tenha acontecido com o nosso rio. Hoje em dia não podemos nem mais chamá-lo de rio, e sim de um córrego poluído. E é preciso ações entre a sociedade e as autoridades para que haja recuperação desse rio e volte à população a esperança de tê-lo novamente. Há mais ou menos 40 anos atrás, a situação do rio era completamente outra. A água era limpa, abundância e variedades de peixes. Animais como jacarés e lontras faziam parte do rio. Nessa época, muitos moradores utilizavam a água para o banho, lavagens de roupas e pratos, e os peixes eram fonte de alimentos e até de renda para os pescadores. Existia também a presença da mata ciliar. De certeza, com o passar do tempo, a situação do rio Jacuípe vem piorando e chegou ao extremo. Quanto a resgate, se fizerem um plano de recuperação entre a sociedade e as autoridades a tempo, essa situação pode ser revertida. Os moradores da parte baixa de Colônia Leopoldina têm sofrido muito em épocas chuvosas por causa das enchentes que são causadas muitas vezes pela ausência de planejamento adequado. Entre as principais causas relacionamos as chuvas, o tipo de piso, lixo nos bueiros, erro de projeto, drenagem insuficiente, ocupação irregular do solo. Sendo assim, as pessoas estão sujeitas à ocorrência de inundações. Nesse período, muitas pessoas ficam desabrigadas, perdem móveis, muitos automóveis são danificados. Pode ocorrer também a proliferação de doenças como malária, hepatite A, febre amarela, leptospirose e muitas outras. A maior parte desses dejetos vem da própria cidade, que é a questão dos esgotos, inclusive com os seus entupimentos e as construções de casas nas margens do rio, trazem os problemas das enchentes e a entrada da água nessas casas construídas às margens do rio. Outras fontes de dejetos é a usina Taquara e a parte da população
que usam suas águas para fazer a lavagem de cavalos, cachorros, outros animais e objetos.